muito efetivo na luta. Ele é um pedagogo, ele é do exército, ele é um cara super conceituado, presidente da OSEG, que é capelania nacional. E ele escreveu 2 livros sobre esse assunto, que esse assunto chama-se Teologia Pública. E ele foi lá no Planalto, discursou essa semana, várias vezes ele está lá lutando para poder conservar. E então, chega essa revista na nossa mão, 13 semanas nós discutimos isso. Lógico, eu levo essa discussão para tudo, levo para o coro da igreja, vamos pensar sobre isso, pensar é bom e não machuca, viu, irmão? Aí, eu venho hoje na última aula, como eu disse, já estou de luto pela revista, porque a gente precisava discutir mais um pouquinho isso aqui. Amém, queridos? A aula minha aqui, às vezes irmãos vêm na aula, que é uma aula feliz, que é uma aula... Irmãos, vou tratar de guerra com um sorriso no rosto. Isso aqui é batalha, isso aqui é derrota. Muitas igrejas, muitas famílias são derrotadas pela droga, pelo homossexualismo. É uma derrota. Você já pensou? Eu visito gente que tem... Aqui na porta aparece gente pedindo ajuda todo dia, irmãos. E aí você pensa que, não, de boa, estamos vivendo num mundo paradisíaco. Não está. Nós estamos vivendo uma batalha, amém? Então, quando eu falo com gravidade. Então, essa última aula aqui, nós vamos tentar trabalhar alguns aspectos aqui. Lógico que o tempo não permite muita coisa, mas nós vamos trabalhar, amém? Você abre a sua revista, mantém ela aberta, mas a aula já tá no meio. Irmãos, o mundo de Deus no mundo dos homens. A igreja, irmãos, é um pedacinho do céu. Como assim? A gente representa a cidadania, a ética, os valores do céu. Lá em Efésios, eu estou dando aula de Efésios aqui na igreja já faz uns 3, 4 meses, né, Ronaldo? Faz uns 4 meses. Eu comecei no capítulo 1, estamos no capítulo 5. E no capítulo 1, Paulo vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas eu não estou assentado aqui no banco do 30 de março? Estou. Mas aonde a igreja está, o céu está conosco. Amém? Os valores do céu, a espiritualidade do céu, o poder que há no céu está envolvendo a igreja. Então eu posso mudar as coisas a partir do uso desse poder, desses valores, dessa ética. Por isso, quando uma família está toda destruída, é só palavrão, briga, droga, álcool, é tudo que não presta. O evangelho entra, a gente chama de família disfuncional, né? Aí o evangelho entra. Qual é a minha visão do evangelho que entrou plenamente dentro de uma casa? É colocar a casa em ordem. Ah, mas eu vou no culto, pronto? Não está pronto. Agora o evangelho vai mudar. O álcool vai sair, a droga vai sair, os palavrões vão sair, as brigas vão sair. E aquela casa vai começar a viver o quê? Os valores do céu. Amém? Papai tem o valor de papai, a autoridade de papai. Mamãe tem o papel de mãe, também os valores de esposa. E assim a casa será regida por valores do céu. Os irmãos entendem a minha visão do evangelho? É isso que falta. Às vezes não está 30 anos na igreja, a casa dele é um caos. A irmã bate na cara do marido. Eu tive o desprazer de cuidar de casa assim. Minha irmã chegava e dizia, ei, você é umas coisas, e eu bato mesmo na cara dele. Eu falei, irmã, a senhora é crente, sou regendo os adolescentes. Eu falei, era. Porque para mim, sem valores e ética do céu, você pode sentar no banco, eu vou ensinar você, mas você não vai ensinar outro a ser o que você é. Ponto. O banco aceita todos, mas liderança para gente que vive essas coisas dentro de casa não aceita. Amém? Por quê? Porque vai influenciar outros a ser a perdição que ela é. Então, cada papel desenvolvido da forma integral, certa, diante de Deus, vai gerar uma família abençoada, muito abençoada, que vai formar uma igreja abençoada. Amém? Não adianta, a igreja canta igual um passarinho, a igreja é toda confortável e renda alta, mas as famílias, quando vão para casa, vivem o inferno dentro do lar. Quem está sendo pregado nessa igreja? Amém, queridos? Então eu responsabilizo muito. Então eu penso nisso. A igreja já vive os valores do céu aqui na terra. É o mundo de Deus dentro do mundo dos homens. E não o contrário, porque tem igreja que está vivendo o mundanismo. Mas só no pecado? Não, nos valores.
um matando o outro, um engolindo o outro. Ah, passou na minha frente, agora você vai ver. Então tem coisas na igreja que não deveria haver na igreja. Sim ou não? Sim. Estamos conversando. O pastor Douglas, ele escolheu o textual e a verdade prática baseada no que Jesus inicia a fazer com a sua encarnação. Pessoal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que é Emanuel? Essa é o cerne dessa lição. É Deus conosco. Amém? Vai chegar um dia que eu vou até Ele, mas hoje Ele já veio até mim. Amém? Hoje, por isso que Jesus diz: eis que estou convosco até a consumação. Então Ele está no nosso meio. Ele rege a vida de quem é crente de verdade. Amém, queridos? Então nós vamos pensar nisso. É Deus conosco. É o princípio da obra de Jesus. É estar conosco. É ser o Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa mente, dos nossos sentimentos. E aí o textuário fala do nascimento de Jesus. Eu não vou ler agora. E eu vou ler Gálatas 4 com os irmãos, que também está no textuário. Diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E Paulo vai usar essa terminologia, meninos, imaturos, para pessoas que não são desenvolvidas espiritualmente, intelectualmente, não tem maturidade. Ele sempre chama de menino. Já era para você estar comendo comida, vocês estão tomando leite ainda. Não posso chamar vocês espirituais, porque vocês são carnais, vocês estão se mordendo, um falando mal da vida do outro, brigando com o outro. Como que eu vou dizer que vocês são espirituais, que são maduros? Paulo fala isso aos Coríntios. Então aqui em Gálatas, ele está dizendo, éramos, que ele entende que a igreja não é composta por meninos. Amém, queridos? Amém. E é uma dificuldade que a gente tem até hoje. Muita gente matura, criando polemizações, e lá, por quê? Porque tem uma certa imaturidade intelectual, emocional e espiritual. E o nosso trabalho, enquanto pregadores e ensinadores, é levar a pessoa a uma reflexão, a um amadurecimento. É o nosso interesse. Amém? Amém, Deus? Amém. Porque enquanto esposo, você pode ser um péssimo esposo ou um maravilhoso esposo, dependendo do nível de maturidade que você tem. Enquanto esposa, você pode ser uma peste dentro de casa. Salomão dizia que ninguém merece morar com uma mulher irancuda dentro de casa. Ele usa esse termo, que é melhor morar no deserto do que morar numa mansão com uma mulher dessa. Então ele faz divisões, existem os melhores e os piores. Amém? Uma pessoa que é um bom filho, um mau filho, um bom pai, um mau pai. Então tudo isso depende do nível de maturidade que a pessoa tem. Versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para é sempre o ideal, que é propósito, remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E a partir daqui muda tudo na nossa história. Porque a partir daqui, irmãos, você já não é um órfão, nem diz um livro que é muito cantado aqui, que é muito interessante. A partir do momento que temos pai, temos que viver diante da autoridade desse pai, guiados e educados por ele. Amém, queridos? O que o pai é, reflete no que o filho é. Eu creio que tem que ser assim. Então ele veio comprar os que estavam debaixo da lei. Ele veio adotar os que estavam sem pai, sem mãe, que estavam fazendo isso no nível espiritual. E porque sois filhos, agora vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Porque assim que já não é mais servo, mais filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então o Espírito que está no nosso coração nos faz igual a Cristo. E o que Cristo é? Filho amado em quem tem um prazer. Capítulo 3 de Mateus. Qual que é essa conexão com Deus? Nós nascemos de Deus, não adianta. Fomos criados por Deus. Mas a nossa rebelião contra Deus nos colocou em inimizade contra Deus e afastado de Deus. Eu não posso dizer que eu me pareço com meu pai se eu não fui criado com meu pai. A hereditariedade passa algumas coisas características, olhos, cabelo, uma coisinha assim, vem junto com o nosso DNA,
por causa da paternidade. Mas, uma grande parte, você olha o comportamento de um adolescente que foi criado com seu pai, em muitas coisas ele se parece com o pai, por causa do meio da criação, sim ou não? Agora, se eu digo que o ser humano é filho de Deus, mas ele viveu a vida toda dele afastado desse Deus, como que ele vai parecer com Deus? Ele não aprende. Então Jesus veio e falou assim: eu sou o exemplo de um filho obediente. Se você se parecer comigo, o Pai vai te amar, porque é desse jeito que Ele deseja. Um filho amado é um filho que obedece o Pai. Amém? Amém. Então, depois, várias vezes, Paulo vai categorizar isso, dizendo: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede imitadores de Deus, no capítulo 5 do livro de Efésios. Então, qual que é a nossa ideia? Não é ser parecido com Deus no poder, porque nós não podemos. Onisciente, ó, Deus me fala tudo, hein? Não é isso. É sermos parecidos com Deus no amor, na santidade, gostar do que Deus gosta, odiar o que Deus odeia. É isso que é ser parecido com o Pai. Amém, queridos? Vamos entender isso? Então vamos entrar agora aqui na lição. Eu vou pedir ajuda dos irmãos. Irmãos, quem for ler, lembre-se, a nossa referência de leitura é a irmã Sara. Tem que ser bem alto, bem forte, né, Sara? Bem alto, bem forte. Amém? Bastante. Voz de trovão ou trovoada. Eu vou ler a introdução e vou ser rápido nos primeiros para a gente focar na conclusão. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, no presente dispensação, esse reino já é, só que ele é espiritual. Como assim? Na introdução eu entendo que é prometido morar toda a eternidade com Jesus. É prometido que existirá um reino que vai vigorar e controlar todas as coisas. Vai haver paz, proteção, vai haver justiça. Hoje tem? Não. Só de uma forma intermediária. O crente já vive a justiça de Deus. Mas a injustiça do mundo toca a gente? Toca. Amém, queridos? Você pode trabalhar e não receber no final do mês? Isso é uma injustiça. Pode. Você pode ser atropelado por um doido, bêbado na rua, e depois a justiça dá causa para ele porque ele tem um bom advogado? Pode. Então a injustiça desse mundo é algo muito real. Só que Deus está acima disso. O que nessa terra ele não cumprir, na próxima ele cumpre. Amém? O que ele não julgar agora, pode ter certeza que está julgado para aquela época. Vai chegar um dia que Deus vai colocar tudo às claras, e todo o juízo de Deus vai ser perfeito. Amém? Então eu já estou vivendo o reino de Deus, mas não completamente, mas não plenamente. Amém? Vai chegar um dia que vai ser pleno. Hoje não é pleno, mas eu já vivo o reino de Deus. E a gente tem que entender isso hoje. Quem pode ler para mim? O reino de Deus no mundo. A encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos certificam que Ele é Filho do Altíssimo, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que Ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Amém. Eu acho fantástico, irmãos, esse texto. Eu realmente já falei para os irmãos, que foi lido aqui, eu já preguei dezenas de vezes. O capítulo 1, verso 14 de João. Cristo se fez carne, é o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Habitar é relacionar. E quando ele veio, ele trouxe graça e verdade. Ele trouxe a verdade de Deus. Irmãos, sem a verdade você não alcança a graça. Sem a verdade você não alcança a graça. Qual a verdade? Sou um pecador. Se eu não confessar diante de Deus que eu sou um pecador, eu não alcanço perdão. Enquanto a pessoa está se escondendo da verdade, ela não alcança a graça. Amém, queridos? Por isso eu acho fantástico quando alguém vem e reconhece: preciso de Jesus. Preciso de Jesus. Estou vivendo uma vida miserável, espiritualmente, emocionalmente, meus relacionamentos são uma droga, mas se Jesus entrar, ele arruma tudo.
pessoa tendo essa concepção, a vida dela vai mudar. Mas tem gente que fica em cima do muro, preciso, mas não preciso, estou bem assim. Então, como é que Jesus vai colocar graça, como Ele vai colocar verdade na nossa vida? Amém? Então, essa habitação de Deus no nosso meio através de Jesus, essa graça e verdade que Ele traz para o nosso meio, tudo isso aí vai criar, irmãos, o reino de Deus na nossa vida, na nossa história. Então, quando Ele veio, a história era assim. Qual era a profecia? Era que Ele viria instalar o reino. E alguém talvez entendia que Ele entendesse que Ele fosse chegar e reinar sobre a terra, derrubando o imperador romano, tomando conta de todas as nações da terra, literalmente. Os apóstolos falavam para Ele: Senhor, quando o Senhor estiver reinando, põe um troninho para mim do lado, um troninho para o meu irmão do outro, porque eles literalizavam isso. Jesus já dizia: meu reino não é desse mundo. O reino do céu já chegou. Aí eles ficavam procurando: mas aonde? Cadê o trono? Cadê os nossos soldados? Quando que a gente vai resolver a questão das nossas tribulações junto a Roma? Não vai agora. Por quê? Porque o meu reino é espiritual. O meu reino não vem por aparência externa. E aí Jesus começa a criar o seu reino. Quando eu falo criar, eu estou falando assim, vamos dizer assim, no dia que Jesus chega, está zerado, não tem salvo. Só uma analogia para os irmãos entenderem. Quando Ele começa a salvar pessoas, esse reino começa a multiplicar. É igual uma cidade, começa a nascer pessoas, vai aumentando a população, 0,1, população 1.000, população, Atos 2, 3.000, população do céu, lá em Atos, 3.000 mais 5.000, daqui a pouco o mundo está sendo evangelizado, pessoas aceitando Jesus, e quem aceita Jesus passa a ser cidadão desse reino. Daqui a pouco, quando vai pensar, IBGE, quantos cidadãos do céu tem morando na terra hoje? 2 bilhões. Mas por quê? São pessoas que aceitaram Jesus e agora não são naturalizados, nasceram no reino dos céus. Amém? Ninguém entendeu o que eu falei, né? Irmãos, por isso que Jesus falou: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque nesse reino dos céus você não pode entrar e pedir um green card. Você tem que morrer aqui e nascer nesse reino. Como assim? De forma espiritual. Quando você se entrega a Jesus, o velho homem morre e você nasce. Agora você nasce com essa identidade, cidadão do céu. Amém, queridos? Então o reino do céu já tem um monte de cidadão. Olha aqui, um monte de cidadão para o reino do céu. Nós falamos a língua do céu. Qual é a língua do céu? A palavra de Deus. Nós temos uma lei que vigora, a Constituição do Brasil de 1988. A nossa Constituição faz 2.000 anos que está editada. É a Bíblia. Amém? Então nós precisamos entender que outro fala assim: o correto é isso. Aqui no Brasil, irmão, o mundo é dos espertos. Aí aqui nas escrituras, não é dos espertos. Aqui quem se prejudica é porque é bobo. Aqui não. Aqui o Senhor vai pegar a causa. Então, aqui nós temos outra ética. A palavra ética vem de um termo em grego, ethos, que é o comportamento, modo de viver, modo de pensar. A cosmovisão da igreja é diferente da do mundo. O mundo acha bonito, está por cima, vencer. Peraí, comprei um carro motor fundido, joguei uma banana verde dentro, funcionou, vendi para o irmão antes, estou bem. Não estou bem. Eu penso que eu ganhei, mas o céu está dizendo: você perdeu. Você perdeu quando você desfavoreceu o seu irmão. Porque a regra do céu é diferente da regra da terra. Irmão, por isso que Jesus dizia aqui, irmãos, às vezes você perde para ganhar. No céu é assim. Você dá para ter, você compartilha, em vez de dividir, numa divisão fica dois elementos menores. Na divisão do reino, quando eu compartilho, em vez de ser menor, multiplica. É tudo diferente na regra do céu. Amém? Então, o reino dos céus não é entendido por quem não é do céu. Como assim? Paulo disse que o espiritual discerne, entende todas as coisas, mas o carnal não entende. Por que ele não entende? Porque, irmãos, para poder enxergar essas regras e valorizar elas, eu tenho que ter a mente transformada. Por isso que tem crente que fala: não, eu da outra face, de jeito nunca. Nasci assim, meu pai me ensinou, eu sou cangaceiro de Jesus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou você valoriza o ethos do céu, ou não vai funcionar para você. Amém, queridos?
Quando vir o problema causado, você vai estar totalmente desprovido do advogado do céu. Irmãos, entenderam? Diga amém. Amém. Quem pode ler a segunda parte aqui? A mensagem do reino. Irmãos, eu estou passando o microfone, que é para ficar bem audível. Só tem uma pessoa aqui que não vai precisar do microfone, que eu não vou falar, senão ela vai ficar brava comigo. Não vai querer nem ler mais. Vai, sabe, lê o próximo, só para dizer que você não está bravo comigo. A mensagem do rei. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2. Em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e a voltar-se para Deus. Lucas capítulo 24, 46 e 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos capítulo 26, 20, Efésios capítulo 4, 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, Romanos capítulo 3, 23 a 25, 2 Coríntios capítulo 7 e 10. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus capítulo 24, 14. Amém, obrigado, Deus sabe. Cada um tem seu dom, sabe? Você tem um monte, mas agora você vai ser conhecida como a proclamadora da igreja. Irmãos, o Bel acabou de trazer um recado aqui das nossas infraestruturas. Falei bonito? Nós estamos com um bebedouro novo, para quem não percebeu. O Rubens já foi comprar, todo bonitão. Só que quando é novo, ele é sensível. Amém, queridos? Então tem gente metendo o dedo lá que sai lá na parede. Tem que ser um carro, só toca que ele resolve, tá bom? É novo, coisa nova é sensível. Tá bom, irmãos? Tem uns irmãos aí que tem a mão forte. O irmão pegou na minha mão, meus ossos estavam todinhos. Eu falei, rapaz, povo forte. Então vai devagar, com calma, que tudo vai dar certo. Amém, querido? Dado o recado, volta a aula. Irmãos, a mensagem do reino. Eu gosto disso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essas duas maneiras de falar, elas significam a mesma coisa. Amém? Quando você pensa em reino de Deus, Basileto Teou, o reino onde Deus reina. Basileto Rene, o reino dos céus. Porque o reino de Deus, ele vem dos céus. Amém? Então é a mesma coisa. Mas o importante que o autor frisou nesse subtópico aqui é a questão da ordem. Arrependei-vos. Eu acho interessante isso aqui, porque no século 21 a gente quer dispensar qualquer obrigação e responsabilidade. Então tem gente que diz assim: se Deus quiser que eu mude, Deus me muda. Só que aqui está dizendo arrependei-vos. Quer dizer, você tem que gerar dentro de você uma necessidade, uma luta. Eu vou me esforçar para mudar. Amém, queridos? Amém. Porque mudança nunca é fácil. Mudança é fácil? Mudança de casa já é difícil, irmãos. De uma casa para outra. Mudança interior, pessoal, é muito difícil. A gente só consegue pela ajuda do Espírito Santo. Só que entenda, o Espírito Santo não força a mudança, ele te ajuda na mudança. A palavra usada para arrepender aqui não é remorso. A pessoa fica lá, eu não queria ter falado mal do pastor. Peraí, deixa eu falar de novo. Não queria ter brigado com a irmã, deixa a irmã ver de novo, a ira volta toda. Quer dizer, o remorso dura pouco e não produz fruto. O arrependimento é perene, dura muito e causa mudanças profundas. Aleluia. A palavra arrependimento, o autor já colocou aqui a palavra metanoia. Meta é mudança, noia é mente. Então metanoia é mudança de mente. Lógico que essa mudança de mente não é só mudança intelectual.
Eu não sabia, agora eu sei. É uma mudança espiritual, é uma mudança de princípios, é uma mudança de valores. As coisas que eu aprendi com meu pai, que coisa linda. Eu aprendi um monte de coisa, tenho que trabalhar, por isso que eu sou do jeito que eu sou em questão de trabalho. Nossa, irmãos, eu tenho vergonha de gente preguiçosa. Só que tem valores do céu que vão suplantar os valores que eu aprendi aqui. Mesmo que tenha valores muito bons do meu pai, eu não vou jogar fora. Mas tem coisas que ele me ensinou que bate, é contrário. Por exemplo, lá na minha terra, meu pai tem um filho de cada mulher. Ele vai, passava e ia deixando os filhos por aí. Homem é assim, não. A Bíblia fala de hombridade. E a hombridade bíblica é totalmente diferente. Um homem de verdade, ele tem palavra e não volta atrás. Ele cuida da família até com a própria vida. Veja que são outros valores que vão dizer o que é um homem de verdade na Bíblia e o que é um homem de verdade nos valores do meu papai. É diferente ou não? É diferente. Qual é aquela que eu vou seguir hoje? Os valores do reino. Então minha mente muda. As concepções que eu tenho, às vezes eu tenho que renunciá-las. Ah, mas eu sempre pensei assim. Sempre. Mas como você nasceu de novo, o que é que você pensa agora? A partir de agora, um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de reagir. O velho homem fazia assim, mas o novo homem faz assado. Amém? Essa é a diferença. Se você continua respondendo como respondia antes, possivelmente você não é convertido. Amém? Se você ainda fala como falava antes, possivelmente você ainda não se converteu. Não houve a mudança de mente, de sentimento, não houve a mudança espiritual. Irmãos, isso não é demérito. Apenas você ainda precisa entender que esse velho homem não serve para o reino dos céus. Se você está muito supervalorizando esse mundo antigo aí, então você tem que tomar cuidado. Tem gente que realmente supervaloriza o antes. Eu acho que a gente tem que valorizar o depois de Cristo. Amém? Depois que Cristo passou pela minha vida, eu estou assim, assim, assim. Glória a Deus. Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Amém? É isso que você tem que pensar. Então, mudança de mente, metanoia. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O Basileia Toterô, o Basileia Torenes. Então, se o reino dos céus está chegando, eu tenho que me adequar a essa nova regra, lei, princípio, jeito de falar, jeito de agir. Se no velho reino eu agir de um jeito, nesse novo reino eu tenho que me adequar, irmãos. Se eu não me adequar, eu vou quebrar regras do reino. Ah, mas lá fora pode, mas aqui não pode, porque aqui nós vivemos o regramento do céu. Amém, queridos? Irmãos, entende isso? Então é comportamento, jeito de viver, jeito de falar, jeito de pensar, a jeito até de sentir, porque a Bíblia fala muito sobre sentir. Nós estamos estudando isso na sexta. Quem vem vai estar sempre um passo além. Às vezes, irmãos, o nosso sentimento, a Bíblia diz: irais e não pequeis. Veja, ira é sentimento. Então ele ensina como você deve proceder. Não levanteis a ira dos vossos filhos. Opa, peraí, tem comportamento de pai que é prejudicial aos filhos. Sentimento. Ele fala de ansiedade, não andeis ansiosos, tal. Ele fala sobre comportamentos contra o próximo, obras da carne, inveja, lascívia, contenda, dissensão, porfia, emulação. Tem gente que é competitiva, irmão. Se o irmão ele vem com um carro, o outro quer vir com um carro melhor. E aí, às vezes, essa competição, que é emulação, a palavra bíblica de emulação, ela é nociva para a pessoa. Eu conheço irmão que se endividou para poder parecer com o outro, perdeu tudo, ficou devendo todo mundo, para poder parecer com o outro irmão. É legal um negócio desse no reino dos céus? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não serve. Amém? Então, essa segunda parte, a mensagem do reino, a ética do reino, o pensamento do reino, ela vem a partir do momento que minha mente vai mudar para receber o reino. Eu já entro nesse reino mudando de mente, mudando de sentimento. E quando muda a mente e o sentimento, o comportamento tem que mudar ou não? Tem gente que diz: já sou convertido, mas ele é a mesma coisa que ele era antes. Como assim? Que conversão é essa? Que mudança de vida é essa? Está pior do que antes? Não vai não. Não vai funcionar. Amém? Os valores do reino. Quem lê bem forte, fica atento. Márcio? O Márcio está lá fora, tadinho. Deixa ele trabalhar para Jesus.
Quem vai ler? Quem vai ler? Os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a homossexualidade, a honestidade no falar. Eu não tenho sexualidade aqui não. Honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Amém. Irmãos, onde tem uma versão da Constituição do Reino mais evidente? Lógico, toda a Bíblia fala sobre essa Constituição, mas do capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte, amém? Aí lá vai falar como que eu devo proceder com relação ao meu próximo, com relação à minha espiritualidade. Os fariseus oravam no meio da rua, mas a vida espiritual em secreto deles era nula. Eles usavam sinos para dar oferta. Ó, gente, vou dar uma oferta aqui, ó, olha para mim. Aí eu dava a oferta. Jesus está dizendo, tem coisa que você vai fazer para Deus, faça em secreto, ele está vendo? Ele vai falar sobre como você deve se comportar junto ao próximo. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que julgares, que medires, alguém vai te medir também. E aí você vê como que a gente prevarica às vezes com esse texto. Porque tem gente que está praticando toda sorte de imundícia e não quer ser supervisionado ou às vezes tratado pela liderança espiritual da igreja, porque usa esse texto. Só que esse texto está fora de contexto. O que aqui ele está dizendo é o seguinte: nós, como imperfeitos que somos, às vezes eu quero tirar um argueiro, um cisto do olho do irmão, mas o meu tem uma trave. Ele está dizendo, primeiro você tira a sua trave. Quer dizer, primeiro eu tenho que preparar um jeito de eu enxergar direito, porque eu estou enxergando errado, eu estou com a trave no olho. Aí eu vou ajudar o meu irmão a tirar o cisco dele, mas eu já tirei o meu. Se cada um tirar o seu primeiro, não vai colaborar com o de todos? Teve dois amém. Vocês entenderam? Primeiro eu tenho que ajudar a mim mesmo na minha espiritualidade, nos meus valores. Eu tenho que viver a prática do reino. Tem um ditado, por isso que eu digo, tem uns valores do reino, tem uns ditados que não vale a pena. Sabe aquele assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então isso é um camarada com a trave no olho. Ô irmão, você não me cumprimentou, viu? Você é muito deseducado. Só que ele trata os outros igual cachorro. Como assim? Como assim? Amém, queridos? Tem gente assim ou não? Para mim é mel, para você é fel. Então não existe isso. Então o Sermão do Monte, ele vai trazer vários preceitos de convivência, de relacionamento. Convivência com o próximo, relacionamento com o próximo e relacionamento com Deus. Amém? O plano espiritual, finalmente eu posso dizer isso, e o plano material, ele se funde no cristianismo. Não adianta você dizer, eu estou bem com Deus, mas estou de mal com o meu próximo. Você está de mal com Deus também. Amém? A Bíblia diz que nem oferta você deve dar na igreja se você está com problema com o irmão. Resolve o problema e dê sua oferta. Então o pastor nem diz, não vou dar mais. Espera aí, a primeira parte é resolver com o irmão. Você prefere não ser efetivo espiritualmente do que resolver com o seu irmão? Você entende isso? Tem gente que pensa dessa forma. É um modo de viver que não combina com o cristão. Então os valores do reino estão todos dispostos do capítulo 5 ao capítulo 7. E ele termina interessante, 7:24.
do livro de Mateus. Olha como é que ele termina o sermão. Ele dá todas as orientações, ele faz análise de comportamento, Jesus, né? E no final ele diz assim: um homem que ouve estas palavras e não as pratica, porque essas palavras não é para me pregar, é para me praticar. Eu só posso pregar quando eu pratico. Amém, queridos? Amém. Então ele está dizendo: um homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é como alguém que constrói sua casa na areia. Qualquer coisa derruba essa casa. Ele não está seguro. Então, olha uma coisa que eu vou dizer que vocês não vão gostar. As portas de trás da igreja no século 21 estão maiores que a da frente. Entra um, sai dois. Tem gente desviando quase todo dia. E tem gente que está desviando e dizendo: a culpa é do pastor. Só que minha casa está na rocha, está em pé. A sua caiu, por que será? Porque tempestade não derruba a casa de alguém que pratica a palavra. Vento não derruba. Pô, mas passou um vento na igreja, eu caí, estou no alto. Larguei minha mulher, arrumei uma 20 anos mais nova. A culpa é de quem? Do pastor, lógico. Só que a minha casa está na rocha. Estou praticando a palavra. Então hoje tem uma concepção errada. Não é errada essa concepção? Ah, o fulano desviou, mas a culpa é do outro. Como assim? A Bíblia diz que Deus pedirá conta a cada um individualmente. Lá Ezequiel vai dizer que os pais chuparam uvas verdes e os dentes dos filhos desbotaram. Como isso vai acontecer? Cada um é responsável por si. Eu posso ajudar, eu posso atrapalhar, mas no final das contas, irmãos, o diabo está todo dia querendo atrapalhar a minha vida. Mas por que eu estou de pé? Eu não posso dizer que a minha queda é responsabilidade do outro, como eu também não vou dizer que por eu estar em pé é responsabilidade do outro também. Amém, queridos? Amém. Então, quando termina o sermão, ele está dizendo: quem pratica é isso, e quem não pratica? Tem uma diferença entre o que pratica e o que só ouve. Tem gente que fica na igreja ano após ano, ouve, mas a vida dele não muda, porque não é só ouvir. Ouvir é importante, lógico que é preponderante. Você escuta e depois você pratica. Você aprende e depois você faz. Mas se você está na igreja dia após dia, só escutando, mas você faz as mesmas besteiras que você fazia um ano atrás, por amor de Deus, irmão, sai do muro. Amém? Uma vez eu terminei uma sequência de 2 anos das epístolas. No último, a igreja lotada, tinha essa quantidade de pessoas assim no doutrina. E eu peguei no último dia, eu estava chateado, cheio de problema na igreja, os irmãos brigando por nada. Aí eu falei: irmãos, parabéns, vocês estão sempre aqui. Glória a Deus. Mas por outro lado, eu me sinto extremamente desapontado, porque faz 2 anos que eu estou ensinando as cartas paulinas, as cartas gerais, que eu estou ensinando Bíblia. Você vem, dá glória a Deus, escuta, fala que foi uma bênção. Mas vocês continuam a mesma coisa de quando eu cheguei aqui 2 anos atrás. Está tendo as mesmas brigas, está vendo as mesmas discussões, está tendo as mesmas fofocas, está vendo. Irmãos, a palavra vai mudar vocês ou não? Porque está sendo pregado. Agora não tem desculpa. Pastor, não sabia. Não, mas agora sabe. Você já leu comigo durante 2 anos as cartas aí. Não mudou por quê? Vocês entendem como a responsabilidade é muito forte sobre a nossa vida? Amém ou não amém? Amém. Os irmãos fiquem... Mas não tem jeito, eu vou falar. Então, me perdoe por não ter falado antes, mas nunca por falar. Amém? Então os valores aí, irmãos, precisa estar na nossa vida esses valores? O que vocês acham? Sim. Questão de oração. A pessoa nem na igreja ora mais, em casa nem tem quarto de oração mais. A pessoa não sabe o que é ajoelhar. Poxa, irmãos, na hora do culto, irmãos, eu falo isso aqui, os irmãos acham ruim. Teve um irmão que veio falar comigo: pastor, o senhor ficou falando que a igreja não ora, não sei o quê. Eu falei: mas ora, irmão. Mas fulana ora, ciclana ora. Peraí, tem 80, 8 horas. 8 horas. E os outros, 72? Irmãos, isso não estou xingando a igreja. Não estou xingando. Eu estou constatando algo que precisa ser mudado. Sim ou não? A gente chega, se ajoelha, coloca os pés para cima, vamos orar. Quando a gente olha para trás, eu não estou conversando. É a única oportunidade
às vezes que o irmão tem para orar. Tem irmão que só vem no culto uma vez no domingo, ou de 15 em 15 dias. E quando vem, não ora, não adora, não ouve a palavra. Vai crescer como? Então, é uma coisa. E outra coisa, essa é a primeira vez que eu falo isso aqui? Não. Mas continua igual? O que vocês acham? Ninguém fala, tá vendo? Continua. Hoje de noite eu vou chegar aqui e vou olhar. Vamos olhar hoje. 6 horas da noite, vai ter começado aqui uma oração. Eu vou subir nesse púlpito, vou orar junto com os obreiros, e vou levantar e vou olhar para trás. E mais de 80% da igreja vai estar em pé conversando, escorado nos carros, ou então aqui sentado, batendo papo, ou então olhando no WhatsApp. Vamos ver se vai acontecer isso hoje. Tá bom? Vocês que estão aqui são testemunhos. À noite a gente vê. Vamos ver. Irmãos, agora respira e diga amém. Tá vendo? Nem respirou, nem disse amém. Rapaz, tem que sofrer mesmo. Tem coisa que é minha responsabilidade falar. Então eu falo: pastor, eu tenho um problema no joelho, não posso me ajoelhar. Irmãos, oração. Tem oração deitada, tem oração em pé, tem oração sentada, tem oração na barriga do peixe, tem oração de todo jeito. O que não pode é deixar de orar. Amém, queridos? Amém. A pessoa que não ora para entrar no culto, o culto não presta para ela. Quem cantou não cantou bem, quem pregou não pregou bem, quem tocou não tocou bem. A pessoa não ora. Tudo que tem no culto foi bom para todo mundo, menos para bolachinha do pacote. Por quê? Porque não ora, o feliz não ora. Então ele chega seco, carnal para o culto. E às vezes a gente chega, irmão, os motoqueiros deixam a gente carnal na rua. Opa! A irmã sabe que sabe, já sai nervoso no meu carro lá de manhã. Esses dias encontrei com o Cristiano, com a Jo, né? E eu, esses povos que não andam, porque eu ando bem devagarzinho, os irmãos sabem. E o povo consegue andar mais devagar que eu. Aí você chega nervoso na igreja, atrasado. Aí você tem que orar para poder começar o culto, senão você já começa em pecado. Amém? A esposa atrasa. Aí você já chega nervoso. Aí você respira, libera o amor. Irmãos, parte 2 não vai dar tempo. Eu tenho mais 15 minutos. Mas eu vou fazer um adendo aqui. Irmãos, as bênçãos de uma vida no reino, esse nós não vamos ler. É a parte que eu li de Gálatas, foi de propósito para a gente pensar nisso. Irmãos, a partir do momento que nós somos salvos, remidos, transformados em Cristo, irmãos, nós temos capacidade espiritual. Vai tirar oferta? Irmãos, olha para mim aqui. Toda vez que for tirar oferta, fale sobre a oferta. Estamos acontecendo um problema aqui. A nossa escola dominical ela é rica, mas ela é rica na graça, ela é rica no pessoal que vem. As ofertas nossas dão muito pouquinho. E os irmãos pagam a revista das crianças. O Alberto, ele trabalha as ofertas com muito cuidado, com muito carinho. Só que está muito pouquinho. De vez em quando eu falo: vamos fazer isso aqui. Quando entra um pouquinho a mais, ele fica alegre da vida. Por quê? Porque dá para trabalhar melhor a escola dominical. Amém, queridos? Então, se você tiver uma oferta, fala assim: vou trazer para a escola dominical. Amém? Imagina se cada um ofertar uma ofertinha especial na escola dominical. Vai ser uma bênção a escola dominical. E, irmãos, estamos em amplo crescimento. Queremos comprar as coisas para as crianças, queremos comprar as coisas para os adolescentes, queremos comprar uma tenda para dividir aula. O Rubens dá aula lá fora para os jovens, estão precisando de aula separada. Amém, queridos? Amém. Tem um monte de coisa que a gente está fazendo na igreja, mas tem sempre coisa a mais para fazer. Dito isso, pode tirar a oferta. Amém? Amém. Irmãos, então o segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. A partir do momento que você é nascido de novo, a partir do momento que você deu uma entrada no reino dos céus, a partir da conversão, do novo nascimento, você tem um monte de regalias. Está transcrito isso lá no Efésios capítulo 1.
você tem uma conexão com Deus, você é a habitação do Espírito Santo, você tem visão espiritual, discerne as coisas, entende as coisas, o Espírito Santo fala com você. Tem gente que fala assim: o Espírito fala comigo, fala o quê? Só fala coisa ruim. Então esse Espírito aí não é o santo, não. Tem gente: ai pastor, eu estava lá em casa, Deus falou comigo, tá, o que falou? Umas coisas que você nem imagina. Eu digo: não, irmão, peraí, esse Espírito aí não está conforme a Bíblia, não é assim. Então, quando você tem conexão com Deus, você é lavado, é remido, é a habitação do Espírito Santo, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, e você vai saber a diferença de uma pessoa guiada por Deus e guiada pela carne. Tem diferença ou não? Pastor, você está me julgando. Não, você não pode ser julgado. Mas Jesus disse: conhecerá a árvore pelos... É um fruto, irmãos. Às vezes eu estou aqui, minha posição me dá fala, e eu venho aqui e falo isso que eu falei hoje. Aí você vai olhar na minha vida, não vê eu na igreja, não vê eu orando, não vê eu evangelizando, não me vê dando aula, não me vê lendo Bíblia, não me vê tratando a minha família, cuidando dos meus filhos, educando minha casa, trabalhando honestamente. Como assim? Será que a minha fala vai estar de acordo com a minha vivência? Vai ou não? Não. Amém, queridos? Então o cidadão no reino, ele não só fala, ele faz. Ele não só fala, ele é. E ser é diferente de parecer. Amém? Tem muita gente que parece, mas não é. Eu vejo carta de Jesus para Sardes: tem nome do que vives, mas está morto. Amém? Parece vivo, mas está morto. Tem aparência, mas não é. Amém, queridos? E o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que toda aparência será dissipada. Onde a luz de Cristo chega, as mentiras vão cair por terra em nome de Jesus. Então a segunda etapa, eu pego tudo e eu deixo isso. Nós somos herdeiros de Cristo, nós somos irmãos de Jesus, temos que parecer com Ele no nosso jeito de reagir, de agir, de ser, enfim. Se isso acontecer, a igreja cresce, a igreja se desenvolve. Amém? Então eu sugiro que você leia e pratique o que está escrito lá no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Examine, pois, o homem a si mesmo. Faça isso. Veja como é que está a sua vida diante de Deus. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Nós vivemos em relação à palavra como a um espelho. O espelho não tem que mostrar quem o outro é. Eu olho para o espelho e vejo o cabelo do outro. Não, eu tenho que olhar o espelho e ver o meu. Eu tenho que olhar o espelho e ver a mim. Amém, queridos? Tem gente que tem um olho bom para enxergar o outro, mas você tem que começar a enxergar você. Porque, irmão, se eu tentar mudar o outro, eu vou ralar muito e não vou conseguir. Mas a partir do momento que eu me esforço um pouquinho para mudar a mim mesmo, Deus contribui e eu consigo. Amém? Então pronto, resumi todo o capítulo 2 e vou concluir no capítulo 3. Os males de uma vida no mundo. Tenho 7 minutos. Quem pode ler rapidamente? A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade e injustiça, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. E o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas, necessita de urgente libertação. Irmãos, a palavra que a nossa igreja sempre pregou desde os 100 e tantos anos de existência é uma palavra de vida prática. Amém? Quem é assembleia aqui há muito tempo sabe disso. Nós somos hoje alvo de muita chocarrice, né? Assembleia, assim.
parece que nós estamos errados. Tá, o mundo do jeito que está é normal isso. Mas dentro da igreja, você achar normal, dentro da igreja, você achar normal as pessoas fumarem, beberem. Irmãos, foi uma discussão que nós tivemos aqui esses dias, né? Nós estávamos conversando sobre essa questão do beber, né, irmã Lélia? Nós estávamos falando sobre isso. Quando a vida da pessoa vai se desenvolvendo, automaticamente ela deve parar. Ela não precisa disso. Sabe o que é que eu estou tentando parar? Coca-Cola. Eu estou com 4 pedras no rim. Todo dia eu descubro uma coisa nova. 4. Sabe o que é? Água que não é. Você não devia tomar Coca-Cola já há 8 anos. Que o médico falou para mim não tomar Coca-Cola. Não consigo me libertar. Tem que libertar. Uma hora eu tenho que entender. Vou ser preso por uma coisa tão pequena. Então, às vezes na igreja eu vejo pessoas que não ligam de serem escravos. Eu dou uma palestra no pátio, dentro da Fundação CAD, nesse lugar, e eu falo muito sobre isso, sobre competência individual. Você tem que lutar, irmãos, contra algo que te atrapalha. Você sabe que te atrapalha, por que você abraçou? O pecadinho de estimação, carrego ele comigo para todo canto. Ele me custa muito, ele me tira muito, ele me tira a comunhão com Deus, ele me tira a comunhão com a igreja, ele me impede de cumprir minha vocação, mas eu não consigo largar ele, é tão bonitinho o pecadinho de estimação. Amém, queridos? Os irmãos acham que tem que largar ou não tem que largar? Tem que lutar ou tem que lutar? Irmãos, conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso é, o reino de Deus não é externo, não é literal, não será explantado nesse aspecto, implantado. Cristo veio para resgatar o homem do pecado. O reino de Deus primeiro se instala dentro de nós, para depois ir para fora. Amém? O reino de Deus primeiro ocupa o lado de dentro, para depois ocupar o lado de fora. Essa é a grande questão. Como é que está seu coração? Ele tem trono aí para Jesus? Porque tem muita gente que quem manda no coração dele é Ele. Amém? Quem manda no coração dele? Ele. Agora o coração de Jesus reina, irmãos. Mas eu gosto disso e não gosto daquilo. Quando Jesus reina, não é seu gosto, é o gosto de Cristo que vai comandar a sua vida. Amém? Irmãos, faz 14 anos que eu não escolho uma igreja para me congregar. Eu não escolho. É Jesus que escolhe para mim. O pastor diz: é lá, eu digo: é lá. É cá, é cá. Não sou eu que escolho, é Jesus que escolhe. Tem meus gostos? Tem meu gosto musical? Tem. Não coloca a igreja para cantar o que eu quero que cante. Não coloca a igreja para ser o que eu gosto que seja. Cada um é de um jeito. Tanto é que eu dirigi 8 igrejas diferentes, 8 em regiões diferentes, e cada uma era de um jeito. Eu procuro levar a igreja ao melhor que ela pode ser, dentro da cultura dela. Amém? Tem coisas boas e coisas ruins. Eu tento tirar as coisas ruins e aprender com as coisas boas. Então, que os irmãos possam aproveitar bem essa lição. E se você puder, releia, guarde. Nós estamos em luta, irmãos, e nós vamos vencer. Amém? Amém. Não se renda. Não se renda. Tem muito crente que já se rendeu. Ele é igual ao mundo, faz igual ao mundo, age igual ao mundo, fala igual ao mundo. Aliás, um crente que ocupa-se de ser igual ao mundo, ele é pior que o mundo. Amém? Ele é pior do que o mundo. O mundo não conhece, por isso peca. Se você conhece e continua pecando, você é pior do que o mundo. O Bel quer falar. Deve a live. Deve o quê?